Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um encontro com a nossa proposta da Corrente do Bem para discutir vários temas relacionados a uma melhor qualidade de vida, temas relacionados à prática regular de exercícios físicos, a práticas corporais como a dança de salão e também como as artes marciais. Então a ideia sempre será uma discussão breve, alguns esclarecimentos, seguindo um roteiro, um conceito inicial, algumas questões de orientação a serem desenvolvidas e alguns problemas para dar um molho a esse nosso debate. Sou Marcos Canuto e, como sempre, o maior prazer de estar aqui com vocês. Hoje eu vou falar algumas questões relacionadas à intenção de justificar a prática da dança de salão. Vamos inicialmente pensar em dois contextos, o individual e o coletivo, para justificar os benefícios da atividade. A dança de salão, os benefícios socioafetivos da dança de salão. Então, enquanto meio de comunicação, os benefícios, as respostas morfofisiológicas à prática regular de exercícios físicos, a essa terapia não medicamentosa. Então, vamos entender que nesse contexto, movido inicialmente por algumas necessidades, seja individualmente para superar a timidez, porque eu quero praticar exercícios, talvez por visão de emagrecimento, ou uma maior interação, eu quero ampliar meu círculo de amizades. E no plano coletivo, pensando em mais uma atividade que favoreça um quadro de atividades mais positivo, concorrendo a uma melhor qualidade de vida. Então, em si, vamos pensar no ambiente aula, que vamos pensar quais seriam as dinâmicas, algumas sugestões de dinâmicas que favorecessem essa maior interação. Vamos pensar que, vamos refletir sobre, pensando na corrente do bem, quais exercícios e quais problemas eu posso criar para os meus alunos resolverem em conjunto. Uma turma heterogênea com objetivos muito distintos impõe um maior desafio ao professor, a esse mediador. Vamos pensar que os exercícios eles devem estimular, pela problematização, a criatividade, a busca da resolução dos problemas motores, principalmente, mas de uma forma em grupo, pela troca de experiências. Afinal, cada um traz consigo suas riquezas. No vídeo Corrente do Bem, eu citei alguns elementos nesse sentido. Eu fiz um outro vídeo recentemente, que logo eu vou estar disponibilizando, falando sobre as artes marciais e o empreendedorismo. E aí, como sempre, como proposta paralela desses encontros, eu vou estar sugerindo alguma literatura, as que com certeza me ajudaram a repensar alguns conceitos, contribuíram para a forma como eu entendo as atividades. E aí, como sempre, eu quero compartilhar com vocês. Então, voltando para o contexto da aula da dança de salão, o que eu quero evidenciar aqui é a oportunidade que nós temos de ampliar alguns conceitos, de rever alguns conceitos, porque afinal estamos falando da comunicação, estamos falando de repensar a balança entre o nós e o eu. Por quê? Eu estou falando de uma relação de dependência que deve inclinar-se a uma maior interação, a um laço mais estreito. Porque, afinal, na rua, na chuva, na fazenda, eu expresso meus comportamentos, minhas ideias, meus impulsos. E no ambiente, isso para a vida, isso em evidência aqui para o ambiente aula. Eu preciso rever algumas posturas, algumas ações, em função de
o que deve favorecer a uma comunicação mais coerente, mais saudável, mais clara, para que sigamos juntos. Vamos entender que, assim como a vida, o salão deve ser um ambiente democrático, um ambiente de respeito, no sentido de todo o meu repertório, assim como em qualquer idioma, todo o meu repertório, ele deve ser claro e objetivo, deve favorecer a comunicação. E são dois corpos que vão estar interagindo, tentando aperfeiçoar sua comunicação. Então a dança de salão ela tem oportunizado que pessoas, por exemplo, coloquem em questão a sua forma de expressão, pensando em adequá-la a um favorecimento maior, né? Adequá-la ao trânsito deste par num salão e na relação deste par com os demais. Então existe a ronda, existe o sentido do baile, o trânsito no salão, em que existem algumas ações, alguns comportamentos que favorecem a comunicação, outros que dificultam a comunicação. Então, nessa troca de experiências, essa oportunidade que a gente tem de rever conceitos, a oportunidade que a gente tem de se desafiar, que quando a gente é desafiado, de forma coerente a nossa condição de resposta, o ambiente aula também tem, pensando em si na formação do profissional, na capacidade que o profissional tem, na habilidade que o professor tem de intermediar, de intervir nesse processo, que essa ação ela resulte em estímulo à criatividade, por exemplo, para que você entenda que a aula, acima de tudo, trata-se de encontros regulares com nossos amigos. Então, quando pensar em dançar, entenda esse contexto mais amplo. Eu não vou para repetir passos. Que seja, eu vou para aprender alguns passos, ampliar o meu repertório, para dançar mais. Eu quero sair mais, eu quero me divertir mais. E o ambiente aula, eu também tenho essa mesma oportunidade. Afinal, eu vou estar encontrando com os amigos, com as amigas, numa interação maior, numa comunicação cada vez mais clara, a sua habilidade de usar o seu repertório em prol de uma comunicação mais direta, mais clara. Então, enquanto exercício, isso é extraordinário. Assim a gente consegue, vejam que maravilha, a satisfação do professor pelo prazer de intervir, de mediar, de compartilhar e também de trocar. Para o aluno, o prazer de aprender, de dançar mais, de interagir mais, de rever seus amigos e amigas, ampliar seu repertório, facilitando essa comunicação. Então a gente tem vários sujeitos, com vários objetivos e com a grande oportunidade. Obrigado e um abraço. Então eu estendo o convite. Sejam bem-vindos e bem-vindas às nossas aulas.